Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vou um cafezinho aqui antes de começar esse papo que vai ser bom. Cobrado por alguns amigos e por alguns seguidores dos meus vídeos, se eu teria o mesmo empenho que tive contra a Dilma a favor do impeachment dela, se eu teria agora, depois que ela for impeachada, contra o Cunha, tentar condenar o Cunha. Olha só, para mim não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que o Cunha está aí por condições muito especiais. E até havia um vídeo na internet que esclarece bem esse caso. O vídeo na internet ele fala de que nas cidades do faroeste americano, alguns filmes retratam isso, quando um grupo de bandidos, um bando, uma gangue, entrava na cidade, tomava conta da cidade e o xerife se sentia impotente, ele procurava o melhor pistoleiro da região. O pistoleiro é um bandido, mata por dinheiro. Matava o melhor pistoleiro e trazia para a cidade. O pistoleiro vinha, livrava a cidade dos bandidos, né? O bandido está ali saqueando, tomando tudo que pertence aos habitantes da cidade, cumprindo régua não, fazendo bagunça, quebrando os bares, invadindo casas, etc. Como está acontecendo mais ou menos com a economia brasileira. Né? Os bandidos saqueando aqui, é a mesma coisa. Saqueando a Petrobras, saqueando as empresas estatais, saqueando o governo, desviando dinheiro dos recursos do governo, da população, etc. Tal. E não acontece nada. Então, o Cunha está representando esse pistoleiro. E só lembrando agora, o Roberto Jefferson fez uma entrevista na Record, naquele programa de Roda Viva, e lá ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o Cunha é o bandido que ele gosta. E ao explicar, ele diz, olha, é o seguinte, na situação que está aí, os bandidos que estão no poder, o grupo de bandidos que está no poder, a gangue que está no poder, você precisa de outro bandido, porém mais inteligente do que ele. É o caso do Cunha. Porque segundo o Jefferson, esses caras que estão aí, o Lula inclusive, e ele diz textualmente, por exemplo, o Fernando Henrique não poderia ganhar por Lula nessa guerra. Porque o jogo do Lula é... Lula joga qualquer jogo. Dedo nos olhos, chute na boca, chute nos culhões, passar a mão na bunda. Qualquer coisa ele faz, desde quando ele tira vantagens. Segundo o próprio Roberto Jefferson, que o conhece tão bem, que o Lula já disse no passado que daria um cheque em branco ao Roberto Jefferson. Esse cheque em branco é isso, ele confia que o Roberto Jefferson é uma pessoa inteligente e que entende a situação do que está ocorrendo. E é baseado nesse cheque em branco que eu também acho que o Roberto Jefferson está falando a verdade. Ele está sabendo o que está acontecendo. Então a mesma coisa, eu adotei o Cunha. O Cunha tem o papel do pistoleiro. Ele veio e venceu a guerra, está vencendo a guerra e vai vencer totalmente a guerra. Só que vai acontecer uma coisa diferente. O Brasil não é a mesma realidade do faroeste. Ele vai, aliás, diferentemente do que acontece na cidade desse tipo que a gente está falando, lá no faroeste, né? O bandido vem, salva a cidade, entrega a cidade a locais e vai embora. E ele age de qualquer maneira, já age exatamente igual aos bandidos. Tem duas diferenças aqui. Primeiro, o Cunha agiu de acordo com as leis da sociedade.
com as leis da Constituição, se a Dilma está sendo impeachada porque ela cometeu crime de responsabilidade e é tipificado, e o caso dela especificamente é um crime de responsabilidade dos maiores, valores envolvidos é soma acima de 60 bilhões de reais. Ou seja, um déficit que ficou escondido em função das eleições. Ou seja, um dinheiro que ela devia às instituições financeiras do governo, que ela não podia fazer isso, tomar emprestado, e ela usou para quê? Para a campanha dela, para se beneficiar eleitoralmente disso. Então, meus amigos, o crime dela é um crime de fato, um crime pesado, é sua punição pesada, tá certo? Muito bem. E agora o pistoleiro não vai embora. O pistoleiro vai ser julgado pelos crimes dele. Esta é outra grande diferença que existe com o faroeste americano. Então, Cunha não vai embora, vai ser julgado. Agora chegou a vez dele. Só que na nossa sociedade nós estamos fazendo por parte. Ele não pode julgar todos ao mesmo tempo. Tá certo? Tem muita gente para ser julgada. Né? Eu só vejo esse pessoal falando, cadê o Eduardo? Né? O Eduardo Azeredo lá clamava por isso, o Eduardo já foi julgado, etc. Tal. E eu pergunto, cadê o Aloysio Mercadante? Cadê o Collor de Mello? Da base do apoio do governo, amigo da Dilma, que a Dilma disse que ele prestou grande serviço ao governo, aliado do governo, que o governo entregou para ele a BR Distribuidora, para ele fazer o que quisesse, ele está fazendo. Ele fez o que quis. Retirou milhões e milhões de dinheiro através da corrupção da BR Distribuidora. Cadê esse pessoal que não está sendo julgado? Cadê os petistas? Por que não procuram dizer como é? E o Aloysio Mercadante não vai ser julgado não? E o Collor não vai ser julgado não? E o Antônio Palotti? E o Edson Lobão? Então tem muita gente aí para entrar na cadeia. Tá certo? Então, eu continuo um defensor da legalidade, um defensor da democracia, tá certo? Mas a democracia de verdade, não é essa democracia que a Dilma disse que foi eleita democraticamente. Como é que é eleita democraticamente se você se elege comprando votos? Com dinheiro roubado da Petrobras, com dinheiro roubado das instituições financeiras do governo, com dinheiro desviado do governo, com dinheiro da população. Todo mundo financiou a campanha de Dilma Rousseff. Eu, você, que não somos petistas, que não somos a favor dela, financiamos a campanha dela. Porque esse dinheiro da campanha dela é um dinheiro dos contribuintes brasileiros. Tá certo? Então, meus amigos, vamos lá, continuo democrata, continuo anticorrupção, continuo ético, continuo escrupuloso, tá certo? E não defendo bandidos. Eu acho que essas pessoas que me perguntam se eu teria o mesmo empenho contra o Cunha, e não vou ter mesmo não. Cunha para mim já é uma água passada, um cachorro morto. Não tenho mais nada com isso não. Eu quero é o Lula, porque o Lula é um bandido muito pior do que o Cunha. O volume de corrupção dele é muitas vezes maior do que o Cunha. O estrago que ele provocou no país do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, ninguém provocou nesse país isso. Uma pessoa que vive 35 anos enganando todas as pessoas do Brasil, como uma Vestal, quando na realidade é um tremendo corrupto. Aliás, eu me lembro do Zueni Ventura, que fez um artigo sobre o Demóstenes Torres, quando Demóstenes Torres foi pego com a boca na botija, você descobriu que ele é um corrupto, e ele disse que nunca tinha visto isso no Brasil, uma pessoa que lhe parecia uma Vestal e daqui a pouco se tornava um corrupto. E eu fiz um artigo na época perguntando se ele estava vivendo na Suíça.
Porque isso tem acontecido com o José Disseu, tem acontecido com o Zé Genuíno, tem acontecido com o Lula. E ele estava morando, não, na Suíça ele vivia na Lua, para perguntar isso. Tá certo? Para mim, Lula é o mais importante de todos os bandidos que está aí. Lula é o que merece a maior penalidade que possa ter nesse país. Porque ninguém engana uma nação tanto tempo quanto o Lula enganou. Para depois se tornar um homem rico, milionário, às custas da enganação, às custas da mentira, às custas da corrupção. Ninguém foi pior do que Lula nesse país. Ninguém. Então, meus amigos, quando eu vejo uma pessoa que sabe tudo isso a respeito de Lula e fica perguntando pelo Cunha, o que é isso? Então, o Cunha é bandido e o Lula não é? Para mim, quando a pessoa me diz que está apoiando o Lula, eu olho assim e penso, é um corrupto em potencial. Só não é um corrupto agora porque não teve a oportunidade que o Lula teve. Na hora que ele tiver a oportunidade como o Lula teve, ele vai ser um corrupto também. Então, pessoal, é isso aí. Eu estou aqui na minha batalha contra a corrupção, contra os bandidos que ainda estão no poder, tentando, lutando, mostrando quem são essas pessoas que estão no poder, mostrando as falhas, mostrando a corrupção, tentando fazer entender esse processo e exigindo que a nossa sociedade, que a nossa justiça, não é? Condenem, façam com que essas pessoas paguem pelos crimes que cometeram. Esse é o meu objetivo. Qualquer que seja, não tenho partido. Não tenho partido, nunca tive partido. Tá certo? Um grande abraço.